Olá, pessoal. Mais um Pergunte a Endócrino, onde continuaremos com a leitura e discussão dos 101 perguntas e respostas em contagem de carboidratos. Como planejar uma alimentação saudável? Parece que é fácil, né? Alguém pediu para eu mostrar o livro, ó. Contagem de carboidratos e monitorização, 101 respostas. Vou ler a resposta e a gente comenta. A pirâmide de alimentos pode ser um bom guia para os profissionais que trabalham com diabetes, para que os profissionais que trabalham com diabetes possam obter maior clareza sobre conceitos de uma alimentação saudável, como variedade, proporção e moderação, bem como para desmistificar os tabus alimentares, permitindo o controle da doença e uma melhor qualidade de vida para as pessoas com diabetes. E aí, a gente sabe que com o tempo, antigamente, discutir a pirâmide, mostrar nos consultórios era uma coisa bem mais frequente, né? Mas nós, pelo menos o nosso grupo, justamente por este motivo de chamar pirâmide alimentar, ou seja, a base da pirâmide, né? O topo da pirâmide. Para as pessoas entenderem bem a necessidade de todos os macro e micronutrientes na sua alimentação. Então, a pirâmide contempla grupo dos pães, grupo das frutas, grupo das carnes, aves e peixes, grupo dos vegetais, grupo do leite derivado e grupo das gorduras, óleos e açúcares. Então, é muito importante, a gente já pegar um conceito aí no ar. Não a restrição alimentar. Restrição alimentar no diabetes é para quem tem algum diagnóstico adicional que exija restrição. Por exemplo, doença celíaca, que precisa restringir aí, né, o glúten, as farinhas, intolerância à lactose, que a pessoa passa muito mal dependendo do grau de intolerância. Às vezes toma um copo de leite, fica o dia inteiro passando mal. É claro que uma pessoa que tem uma situação dessa precisa restringir a alimentação com leite e derivados, tá? Então, este conceito dentro do diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, MOD, LAD e por aí vai, qualquer diabetes, qualquer tipo de diabetes, ele precisa ficar gravado, principalmente se você está começando na sua jornada do diabetes. Que o que você mais ouvirá é: não pode isto, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Coloca para mim aí quem está começando no mundo diabetes e já escutou isso, ou quem já está no mundo diabetes e continua escutando das pessoas: não coma carboidrato, não coma doce, não coma o que vem debaixo da terra, né? Fala assim, não como o que vem do céu, né? Porque não pode comer nada que vem de lugar nenhum, né? Porque toda hora a gente escuta uma coisa diferente, né? Então, a pirâmide alimentar, ela é um ótimo artifício educacional até para você ter aí conteúdo para você discutir com o seu endocrinologista, com o seu clínico, com o seu educador em diabetes, com o seu endócrino, com a sua nutri, né? Por quê? Porque se existe um conceito que mostra pra gente que a gente não só pode, como deve comer
de todos, né? Podia ter tirado uma foto antes, né? De todos os nutrientes, né? Carboidratos, proteína, gordura. A gente pode comer de tudo, então veja bem como é que a pirâmide faz. A pirâmide básica aí, ela coloca na base o quê? Os carboidratos. Que numa alimentação aí, digamos assim, vamos utilizar um nome para ficar mais claro para vocês. Padrão, talvez seria o nome, né? As nutris que estiverem aí me corrijam se padrão não for um nome mais correto, tá? Entre 50, 55, 60% das calorias ingeridas estaria onde? Na base da pirâmide. Isto quer dizer que você não pode fazer uma dieta low carb se você for adulto, ou seja, reduzir o percentual de carboidratos? Claro que não. Mesmo se você reduzir o percentual de carboidratos, a base ainda continua sendo, né, o grupo dos carboidratos, tá bom? Então essa pergunta aí ajuda muito no dia a dia, no entendimento de que diabetes não é uma doença que se trata com proibições e restrições alimentares. Se trata com alimentação saudável, né, com equilíbrio, com exercício físico e com medicamentos, né? Inclusive, isso é uma coisa importante, tá, gente? Entender. Muitas pessoas ainda acham que só fazer isso aqui, comer bem e fazer exercício, pode tratar diabetes tipo 2. Pode tirar os cavalinhos da chuva. Não existe mais isso. Tratar o diabetes tipo 2 à luz dos conhecimentos atuais, só com dieta e exercício, não existe mais. Por quê? Porque os medicamentos, como a metformina, dentre outras classes, o objetivo delas não é só ter glicose normal, né? É melhorar a ação da insulina, é reduzir o risco cardiovascular, que é o que mata as pessoas no mundo de hoje, com ou sem diabetes, né? Reduzir a chance de ter um infarto, de ter um AVC, né? Que é um derrame. Então, não se tira o cavalinho da chuva, a gente recebe isso todos os dias, as pessoas achando que, respeitando aí a pirâmide alimentar, controlando apenas o peso e fazendo exercício, é possível estar 100% tratado do diabetes. É possível ter uma hemoglobina glicada dentro da meta ou próximo da meta. Isto não quer dizer que você está tratado de forma adequada à luz dos conhecimentos atuais. Aí as pessoas ficam batendo no pé. Ah, mas eu tô passando fome. Eu tô comendo só folha, um bife, uma colher de sopa de arroz. Minha hemoglobina glicada tá 6,5 porque eu não quero tomar remédio para diabetes. Não tá tratado direito. Não tá tratado direito. A meta no diabetes por colesterol, ela é rigorosa. Porque a gente já sabe pelos estudos que reduz o risco de ter um infarto e ter um derrame, né? Então, cuidado quando o seu médico te passar um remédio de colesterol, uma metformina, né, que é o famoso aí glifage, e você não usar a sua receita, como a gente tem visto muito na prática. Por quê? Porque daqui uma semana, um mês, um ano ou uma década, você pode estar com a hemoglobina glicada maravilhosa e infartar e ter um derrame. Porque o diabetes é uma doença inflamatória. É uma doença que sim, aumenta o risco cardiovascular. Por isso que a gente precisa prestar muita atenção naquilo que a gente faz, né? Porque se você recebe uma receita de um remédio de colesterol e você não usa,
achando que se matar ali na academia 10 horas por dia e passar fome vai controlar a glicose, desculpa falar com você, as pessoas não morrem de glicose, né? As pessoas têm complicações por causa da consequência inflamatória, né, do diabetes e, quiçá, da descompensação do diabetes, tá? Então, cuidado. Vamos lá. Quais as recomendações de proteínas para as pessoas com diabetes? As recomendações de proteínas no diabetes são semelhantes àquelas para a população geral, considerando a faixa etária, o sexo e o peso saudável. A Associação Americana de Diabetes recomenda que 10 a 20% do total das calorias diárias sejam provenientes das proteínas de origem animal e vegetal. Hoje a gente já sabe, né, atualizando aqui, que fica em torno aí de 10 até 30%. Especial atenção deve ser dada às pessoas que têm doença renal. Por quê? Porque hoje a gente sabe que não existe mais aquela história de que a pessoa não diagnosticou diabetes, não deve comer proteína, ou deve comer menos para não evoluir para uma doença do rim, né? Uma doença renal crônica. Antigamente, a gente escutava muito falar sobre isso. E isso, inclusive, prejudica, porque muitas pessoas às vezes chegam muito desnutridas, sem massa muscular, né? Com a massa muscular muito diminuída, porque às vezes pararam de ingerir proteínas há muitos anos, né? Então, isso é uma coisa importante, a gente lembrar que também nesta situação existem os tabus, né? Eu até li uma mensagem aqui, ó, da Cá Suspiros. Bom dia, por aqui comem de tudo, né? Bom dia para as pessoas que estão entendendo no sábado às 8h16 que diabetes não é uma doença com restrições alimentares. É uma doença que você deve se alimentar de forma saudável como qualquer outra pessoa, tá? Quais as recomendações de lipídios, né, de gorduras para as pessoas com diabetes? Deve-se levar em consideração o risco aumentado das pessoas com diabetes para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, né, infarto e AVC principalmente, né, porque também tem as doenças vasculares que a gente chama de periféricas, né, obstruções dos vasos das pernas, tem outras situações. Principalmente as pessoas com diabetes tipo 2, que apresentam risco 2 a 4 vezes maior para doenças cardiovasculares que as pessoas que não têm diabetes. Portanto, recomenda-se que as gorduras sejam definidas de acordo com as metas de tratamento, nem tanto para mais, mas também não para menos, tá? Aquela total abolição de gordura do dia a dia, até porque muitos alimentos já têm a sua gordura, né, natural. Então, você tirar tudo é quase impossível, tá? Próxima. Quais as recomendações de vitaminas e minerais para as pessoas com diabetes? As pessoas com diabetes devem ser educadas. Vocês estão vendo aí, né, gente, que a palavra de ordem não é da nossa página, nem do nosso grupo, né? Nem da nossa turma na Santa Casa BH. É a palavra de ordem para o sucesso no tratamento. Educação em diabetes. Aprender
treinar habilidades para gerenciar melhor a sua condição, para que você tenha uma liberdade no seu dia a dia para entender melhor e não ficar tão dependente de uma unidade de saúde, de um profissional de saúde, tá? Então a pessoa deve ser educada sobre a importância do consumo adequado de vitaminas e minerais através, escutem bem, através da alimentação equilibrada, bem como serem educadas para o risco da toxicidade com a suplementação de megadoses de vitaminas. Portanto, as recomendações não diferem da população geral, de acordo com a recomendação de ingestão diária, ao menos que sejam identificadas deficiências. Então, pelo amor de Deus, gente, por você ter diabetes, se você não é um paciente idoso, que não tá comendo nada, que tem um Alzheimer, que tem uma demência, ou alguma pessoa que você cuida, obviamente. Ou se você não tem uma deficiência importante de vitamina D, você não tem que sair por aí tomando suplementos alimentares. Por quê? Vitaminas e minerais estão na nossa alimentação. E eu vejo com muita frequência pessoas gastando aí 100, 200 reais por mês em potinhos de vitaminas, mas não comem uma fruta. Pelo amor de Deus, né? Vamos pensar um pouco, vamos refletir. Que sentido tem um adulto que passa a conhecer a sua condição e as suas necessidades, não pensar bem e tomar uma decisão sobre ter uma alimentação saudável e ficar gastando uma baba de um dinheiro em potes de suplemento de vitamina? Para vocês saberem, o corpo não fica ali usando e melhorando com tudo que você põe para dentro, não. Pelo contrário, ele tem um limite de uso, né? Daquilo que ele recebe, naturalmente, inclusive. Se você vai tomando para mais, você corre o risco de ter uma intoxicação e trazer diagnósticos adicionais para a sua vida. Essa semana eu até postei para vocês aquele maldito protocolo Coimbra, totalmente sem evidência científica, onde nós recebemos com muita frequência pessoas tomando 50, 100 mil unidades de vitamina D por dia, sendo enganadas por profissionais de saúde, na esperança de diminuir a autoimunidade no hipotireoidismo, no artrite reumatoide, no diabetes tipo 1 e no lúpus. Então, não tome suplementação de vitamina se você não estiver deficiente em alguma vitamina, porque isto é ingenuidade de quem toma e picaretagem de quem prescreve. Quais as recomendações de fibras para as pessoas com diabetes mellitus? Assim como a população geral, vejam bem, como é importante entendermos o assim como a população geral, e que a gente repete com muita frequência aqui. A cada dia, a cada hora, a gente tem mais evidências científicas de que quem tem diabetes
não precisa fazer diferente, nem deve daquelas pessoas que não têm diabetes. Então, olha, assim como a população geral, as pessoas com diabetes devem ser encorajadas a consumir alimentos ricos em fibras, pois são importantes na manutenção e bom desempenho das funções gastrointestinais, né, estômago e intestino, e previnem algumas doenças, bem como em algumas situações podem exercer um efeito no controle do diabetes, em especial no diabetes tipo 2. Por quê? Porque quando você tem uma alimentação mais rica em fibras, você, né, lentifica a absorção de glicose. Então, às vezes, em vez de você ter um pico, você tem uma curva. Então, é muito importante a gente entender isto aí no dia a dia, né? Inclusive, as próprias nutricionistas, né, no dia a dia, elas orientam as pessoas quando vão comer, às vezes, alguma refeição com mais carboidrato, né? Dá uma misturada ali, né? Com a fibra, com a proteína, com a gordura, porque isso faz uma diferença naquele pico, né? Então, prestem atenção em como anda a ingestão de fibras no seu dia a dia. E no caso das fibras, vale a pena você discutir sim com a sua nutricionista se a quantidade de fibras que você está ingerindo está sendo suficiente e neste caso aí se você não poderia utilizar no dia a dia, né, nas sementes, nos preparados, alguma coisa adicional que te ajudasse, né, com isso. E também lembrando que a fibra aumenta muito a saciedade, né? Então, quando você ingere quantidades adequadas de fibra nas suas refeições, isso te ajuda também até no controle do seu peso, né? Então veja quanta vantagem em alimentar assim como a população geral, né? Não esqueçam do assim como a população geral, tá? Porque aqui a gente defende o que a ciência diz. E o que a ciência mostra hoje é que não existe dieta para diabético, né? Dieta para diabético não existe. Existe dieta para gente, né? Existe dieta para pessoas que precisam se alimentar bem para terem saúde. Então vale para mim, vale para minha família, vale para você e vale para sua família, né? Então é importante a gente refletir sobre isso. As dietas vegetarianas também devem ser levadas em consideração quando em contagem de carboidratos. Uma dieta vegetariana bem definida e bem orientada pode sim ser muito saudável. No entanto, elas são mais ricas em carboidratos e, portanto, existe uma atenção especial ao contar os carboidratos. E aqui a gente já tem uma observação muito importante. Tem até um post essa semana em que a gente comentou sobre isso lá no feed. Muitas pessoas acham que quando você tem diabetes, você tem que fazer uma coisa ou outra. Ou eu faço contagem de carboidratos, ou eu faço dieta low carb. Ou eu faço dieta vegetariana vegana, ou faço contagem de carboidratos. Ou eu vou para o lado da nutrição esportiva, ou eu faço contagem de carboidratos. Não é isto. Quanto mais você aprende, quanto mais você escolhe
Quanto mais você toma decisões na sua vida, mais sabidinho você fica. Mais você pode associar as coisas que você aprende na sua jornada educacional. Então, se você faz contagem de carboidratos e você também quer fazer uma dieta vegetariana, o que você precisa fazer? Associar as duas coisas, né? Juntar esse aprendizado, tá? Então, uma coisa não é excludente da outra. É importante, né, continuando com a dieta vegetariana, é importante que a pessoa com diabetes e seus familiares sejam bem educados ao adotar esse tipo de alimentação, especialmente com crianças, gestantes e idosos, já que deficiência de ferro, cálcio e vitaminas podem acontecer, tá? Não quer dizer que vai acontecer, mas se não for bem orientado, pode acontecer. O fracionamento das refeições deverá ser incentivado, mesmo estando em contagem de carboidratos. Vamos lá? Com novas opções e estudos sobre a terapia nutricional e terapias medicamentosas, não existe a obrigatoriedade daquele famoso fracionamento alimentar de 3 em 3 horas, a menos que a pessoa opte por isso, né? Se você gostar de comer fracionado, né? Café, lanche, almoço, lanche, jantar, ceia, eu gosto de comer fracionado. Só que sou eu, mas e você? Né? Eu gosto, mas você gosta, né? Quais são as suas preferências alimentares? A terapia nutricional, ela deve estar alinhada com a sua preferência alimentar, não com a minha, né? Com a sua, não com a minha. Então, se para você for bom, ok. Antigamente, isso era um padrão. Hoje, são ajustes. Às vezes, quando a pessoa utiliza, por exemplo, uma insulina NPH, e às vezes ela quer fazer um exercício físico na hora do pico de uma insulina NPH, às vezes não dá certo mesmo. Se ela falar assim, mas eu não quero, eu não gosto, nada de comer nada à tarde. Às vezes é necessário fazer uma refeição, mesmo se a pessoa não tiver nos sonhos dela fazer essa refeição, tá? Por quê? Porque no pico da NPH, mais um exercício físico, pode ser uma hora que pode aumentar o percentual de hipoglicemia. Então, às vezes, um lanchinho intermediário vai precisar ser prescrito para alinhar tudo, mas não é uma regra, né? São ajustes do tratamento. Isso aqui é importante, no fracionamento das refeições. Com as pessoas com diabetes tipo 2 e diabetes tipo 1 em terapia com insulina na forma convencional, ou seja, 1, 2 aplicações de insulina por dia, quando isso está acontecendo tipo 1, né? Que a gente já discutiu muito aqui que não é o tratamento adequado. O que é importante? Entender as metas de carboidratos em 24 horas e as metas e distribuição desses carboidratos entre as refeições. Para isso, é fundamental que o plano alimentar seja elaborado
de acordo com o estilo de vida dessa pessoa. Por quê? Porque às vezes algumas refeições não levam contagem de carboidratos para você. Mas se você extrapola muito a meta de carboidrato do dia ou de uma refeição que não tinha prescrito uma relação insulina-carboidratos, às vezes, na maioria das vezes, você precisará contar carboidratos nela também, né? Então é importante entender esses detalhes. É válido salientar que no início da terapia de contagem, orienta-se pelo menos 3 a 4 refeições por dia para que o ajuste da terapia seja mais fácil. E os alimentos Diet Light? Eles ainda são necessários? Aquela pergunta, aquela dúvida, aquela confusão de sempre, né? Vamos ler aqui, gente? Eu também tô lendo junto com vocês. Eu não leio as perguntas antes, não, né? Eu tô relendo o livro com vocês. Muitas pessoas com diabetes compreendem que um produto dietético é aquele produto para quem tem diabetes. Ou identificam um produto dietético como totalmente isento de carboidratos ou de açúcar. Situações que acabam dificultando a evolução da terapia nutricional. A compreensão dos termos diet e light, como são utilizados nos produtos, é tão importante quanto a correta leitura do rótulo desses produtos. Diet ou dietético são alimentos especialmente formulados ou produzidos de forma que a sua composição, onde é que tá mesmo? Que sua composição atenda necessidades específicas de pessoas com exigências metabólicas, fisiológicas ou patológicas particulares. Ou seja, na prática, o que isso quer dizer? Que um alimento diet ou dietético, ele está isento de uma coisa. E ele poderia ser diet para várias coisas. Você já pararam para pensar nisso? Só que na prática, quando as pessoas leem diet ou dietético, elas entendem que é isento de açúcar. Só que é o açúcar o quê? Sacarose, açúcar puro, porque dentro deles tem outros tipos de carboidratos, né? Que também é o que tem impacto na glicose. Já os alimentos light são alimentos onde há substituição ou retirada, né, parcial ou total de um ou mais nutrientes em no mínimo 25% de retirada, quando comparado ao alimento dito aí normal, né? Que é o alimento similar. Embora não existam evidências clínicas que respaldem a proibição do uso da sacarose, né, o açúcar impuro que a gente conhece, deve-se considerar que tal fato é, na verdade, de forma geral, até possível. E o que é importante a gente entender? Que os alimentos que contêm sacarose estão
acompanhados de outros produtos, como alta concentração de gordura, que podem contribuir para o ganho de peso, uma maior dificuldade na contagem de carboidratos, podendo piorar o controle do diabetes a longo prazo, né? Então, diet e light tem que ter muito cuidado, gente. Tem muita gente que chega pra gente e come um pote de doce diet na ingenuidade de que aquele produto é água, que você pode comer à vontade, que não afetará o seu controle metabólico. Não é verdade. Quando você pega um produto diet, principalmente, né, que é o maior problema aí no dia a dia, você precisa ler o rótulo, olhar calorias, carboidrato, gordura, comparar aquele produto com o produto normal do mercado. E vocês terão uma surpresa. Às vezes, você pega um chocolate, né? Que tá aí como diet, né? Um ovo de Páscoa, sei lá o que mais, né? Um achocolatado. Quando você vai comparar com o normal, às vezes o diet tem 12 gramas de carboidrato, o normal tem 13. O que 1 grama de carboidrato vai fazer de diferença na sua vida? Nada. Nada. Só que quando você vai olhar componentes, como por exemplo a gordura, às vezes é muito maior, né? Para dar aquela liga ali na hora que você tira outros componentes. Então, quando você quiser entender bem, olha os dois rótulos. Olha, compara, estuda, tira foto, leva na consulta com a sua nutricionista, discute aquilo para você não comprar, como diz o povo, né? Gato por lebre. Tá comprando e comendo livre, achando que tá na vantagem, quando na verdade pode estar apenas gastando dinheiro à toa, porque geralmente são mais onerosos, mais caros, e sem benefício nenhum real para a sua saúde, tá bom? Onde buscar informações referentes aos carboidratos contidos nos alimentos? Manuais de contagem de carboidratos, tabelas de alimentos, rótulos de alimentos. Agora, os aplicativos, né? A gente fala assim, aplicativos de contagem de carboidratos, mas na verdade são aplicativos com componentes alimentares, né? Com medida caseira, com proteína, com gordura, com o peso do alimento, com as calorias. Inclusive hoje tem uma postagem lá no feed, vocês podem lá olhar na hora que acabar, falando um pouco sobre os aplicativos, tá? Então, dê uma olhadinha lá, porque não é só para quem faz contagem de carboidratos. Quando você baixa um aplicativo no seu celular e digita lá, por exemplo, vou comer uma canjica, ela vai te mostrar a porção caseira, carboidrato, proteína, gordura e caloria em alguns aplicativos, né? Outros mostram a medida caseira e o carboidrato e a caloria. Então é importante que você conheça para você entender um pouco daquilo que você está pondo na boca e para você também aprender a entender no correr aí da sua jornada educacional o que você está comendo, que sobe mais, que sobe menos, que sobe em 2 horas, que sobe em 4 horas. Então, isso faz muita diferença no contexto geral, tá? O que é importante identificar ao ler o rótulo de alimentos?
Anos atrás, a única preocupação ao ler uma embalagem era checar se o alimento tinha ou não açúcar, sacarose, glicose ou substitutos. Hoje, a gente sabe que a informação nutricional da embalagem do produto facilita não apenas a prática da contagem de carboidratos, mas a terapia nutricional como um todo. A seguir os passos a serem seguidos ao ler uma embalagem: checar o tamanho da porção que está no rótulo, que nem sempre, na maioria das vezes, não é o tamanho da porção que será consumida, e nem é a embalagem inteira, né? Às vezes a pessoa olha rápido no rótulo, olha assim, ó, por isso tá escrito lá, a pessoa não olha qual que é a porção, já vai pro carboidrato, e esquece que às vezes tá escrito 3 biscoitos, como o pacote inteiro, achando que é aquilo que tá no rótulo, né? Pipoca, às vezes come o pacote da pipoca de micro-ondas e esquece que no rótulo não tá falando do pacote, tá falando de xícara, né? De peso. Então, muito cuidado. Depois que acabar a live aqui, quem tiver nessa jornada agarrado no aprendizado, pega um rótulo de alimento que esteja aí no armário e dá uma olhadinha com atenção na porção e nos nutrientes, né? Aquilo ali diz respeito à porção que está em cima. Se você vai comer o dobro, você tem que multiplicar por 2. Se você vai comer a metade, você tem que dividir pela metade, né? E interpretar dessa forma. Então, checar o tamanho da porção, checar a quantidade de gordura total por porção, a quantidade de carboidrato total e a quantidade de calorias total, né? Até porque ter pouco carboidrato não quer dizer que é totalmente saudável. Tem muito alimento que tem pouco carboidrato e muita caloria. Às vezes vai impactar pouco na sua glicose, mas muito no seu peso. E o que que você quer em relação ao seu peso? Tá tranquilo? Ou você tá num tratamento, às vezes, de sobrepeso, de obesidade, você tá precisando perder peso, né? Tem que prestar atenção nisso, né? Ao ler um rótulo, como identificar se o alimento é saudável? Principalmente identificando a quantidade total de gordura. A quantidade de gordura saudável é em torno de 3 gramas a cada 15 gramas de carboidratos, tá? Próxima. Em quanto tempo a pessoa com diabetes, essa pergunta é boa, hein? Em quanto tempo a pessoa com diabetes pode estar treinada para a contagem de carboidratos? O tempo de treinamento vai depender da dedicação, como tudo na vida, desprendida pelo paciente no início da terapia, assim como dos profissionais que o auxiliam. Existem pessoas que levam 1 mês para serem treinadas, outras levam 3 meses. Os retornos auxiliam na velocidade desse treinamento. Atualizando o livro para 2021, as lives, os grupos de pacientes, não é? Os grupos com os profissionais de saúde, os encontros educacionais quando eram presenciais, se Deus quiser um dia vai voltar, nas associações de diabetes, as aulas online, os eventos das sociedades, né? Então, assim, tem muita coisa hoje que pode acelerar o seu conhecimento, independente de você estar ali na frente do profissional de saúde, né? Não podemos desconsiderar que as experiências já vividas com diabetes
elas podem acelerar o seu aprendizado, mas elas podem te atrapalhar. Isso é verdade na prática. Quantas pessoas empacam ali numa crença do que escutou a vida inteira no passado, de que não pode isso, que não pode aquilo, e quando a pessoa começa a aprender a contagem de carboidratos, ela fica bloqueada. Às vezes não consegue colocar um pedacinho de comida na boca, um doce, uma coisa diferente, uma fatia de bolo, nem para aprender a fazer a contagem. Fica doida, né? Fica doida. Porque escutou tanta coisa no passado que já não sabe mais discernir aquilo que é ciência atual daquilo que é crença no passado, tá? É interessante lembrar que qualquer terapia nova, com qualquer terapia nova, a gente vai ter mais trabalho no início. Então a gente precisa ter paciência, né? A gente precisa ter paciência. Mas à medida que as tarefas vão sendo realizadas, o aprendizado vai acontecendo, o controle glicêmico vai chegando, tanto a pessoa com diabetes quanto a equipe ficam mais motivadas, né? Então, como tudo na vida da gente é uma jornada, é uma caminhada, né? Não é só o destino final que importa, que é aprender a fazer contagem, que é aprender a ter o diabetes controlado. Aquela jornada, ela conta muito, porque ela é sua. Porque é nela que você vai construir a sua história com diabetes, né? Então, isso é muito importante. Quem deve fazer parte da equipe de contagem de carboidratos? Para que o trabalho seja mais efetivo, em especial na contagem de carboidratos, claro, a equipe multiprofissional. Nutricionista, o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o educador físico, a própria pessoa com diabetes, a família, cada qual, vejam bem, cada qual com a sua percepção enriquecerá a abordagem da contagem, tornando o controle do diabetes possível, né? Então é assim que a gente trata diabetes, né? Em equipe, que inclui a pessoa com diabetes, inclui a família e inclui o profissional, os profissionais de saúde, né? Então não fique de fora da sua equipe, né? Presta atenção. Não chega lá e fala assim, toma que meu diabetes é seu. Não, 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 né? Você tá ali ou deve estar ali agarrado, né, na sua equipe, da qual você faz parte, tá? E olha que coisa importante. Existem algumas situações que possibilitam a desistência da contagem de carboidratos por parte da pessoa com diabetes? Sim. Quais seriam esses motivos? O paciente recusa-se a incluir o carboidrato no plano alimentar pelo medo do efeito do carboidrato na glicemia e no peso, mais atual do que nunca, né? Essa resposta é mais atual do que nunca. O paciente não tem uma compreensão exata da importância de monitorar a glicose, porque a gente precisa monitorar a glicose para entender e ajustar a contagem de carboidratos. A falta
de flexibilidade por parte do profissional de saúde em negociar a frequência da monitorização, frequente também, infelizmente, né? A maioria dos profissionais não são treinados em contagem de carboidratos, nem insulinoterapia, muito menos, né, em alinhar a monitorização no dia a dia dessas necessidades e às vezes isso limita a vida do próprio paciente. O paciente se nega a registrar os dados em diário alimentar e é importante como que a colega da nutrição vai entender a sua alimentação, o que você está comendo, o que você está bebendo, quantos carboidratos você está ingerindo, se você fica com preguiça de colocar esses dados num papel durante alguns dias para levar. Pelo amor de Deus, né, gente? Ah, não, pelo amor de Deus. Preguiça não leva ninguém para frente. E a gente vê com muita frequência as colegas da nutrição falando. A gente começa a acompanhar a contagem, pede para a pessoa fazer um registro alimentar e ela não faz. Aí eu me pergunto, por que você não está fazendo? Por que você vai num colega da nutrição, ele te pede para anotar o que você está comendo, que vai ser bom para você, que vai ser bom para você ter um plano alimentar individualizado e você volta na nutrição sem o registro alimentar. Para um pouquinho e reflete. Por que você faz isso? Para um pouquinho e pensa. É registro de 3 dias. Às vezes de um pouquinho mais com o final de semana. Não é o fim do mundo, não é difícil de fazer, gasta aí segundos. Mas você tem que pensar. Aonde que está a base de tudo? A clareza. Será que você quer realmente progredir no tratamento? Tem que refletir. O paciente não é orientado em como proceder frente aos resultados encontrados. Então, isso também limita. O paciente não sente a terapia como um flexibilizador da vida e da alimentação, e sim como um escravizador. É verdade. Muitas pessoas acham que fazer a contagem de carboidratos, fazer as contas, substituir os alimentos, é um trabalho tão grande que ele se sente escravizado. Aí ela prefere comer a mesma coisa ou a mesma quantidade média de carboidratos por refeição e não contar os carboidratos. Mas isso, gente, se chama escolha, livre-arbítrio, decisão. Tá tudo bem. Se você aprendeu os conceitos, se você entende o efeito dos nutrientes na refeição, se você sabe fazer a contagem e você escolhe fazer um método de contagem de carboidratos básico, que é a contagem de carboidratos por substituição, onde você não precisa fazer muitas continhas no dia a dia, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você aprendeu e você escolheu. Tá tudo certo. O que não é legal é você não ter a chance de escolher o que você quer fazer. Ou você escolher uma coisa e fazer outra, que também é muito frequente. Ah, Janice, eu não quero fazer conta. Eu quero fazer a contagem de carboidratos por substituição. Eu mantenho as metas de carboidrato e troco dentro do mesmo grupo alimentar ou em grupos diferentes a mesma meta de carboidrato. Por exemplo, vamos pôr aqui um exemplo bem esdrúxulo, né? Bem esdrúxulo.
Eu tinha um pãozinho de sal para comer no lanche da tarde, mas eu resolvi sair e comer um pedaço de pizza. Em média, um pãozinho de sal tem o mesmo tanto de carboidrato de uma pizza. É bem esdrúxulo, tá, gente, esse exemplo. Mas é pra vocês entenderem, assim, o esdrúxulo. Ah, não. Eu escolhi fazer isto, mas em vez de comer um pãozinho de sal, comi 4 pedaços de pizza e usei a mesma dose de insulina. Vai dar certo? Não vai dar certo. A glicose vai subir muito. Então a gente precisa de quê? De clareza e de coerência. Coerência faz parte do tratamento do diabetes. A gente precisa aprender, decidir o que quer fazer e sermos coerentes com as nossas decisões. Então, se você tem diabetes e escolhe não aprender a contagem de carboidratos, você precisa ser coerente de que você está fazendo uma escolha de comer a mesma quantidade no mesmo horário todos os dias e ajustar o seu medicamento para isso. É isto que você fará? Às vezes o paciente chega no consultório e fala assim: é isso sim. Eu não quero fazer contagem. Aí eu falo assim: então vamos lá. Então você está dizendo que você vai pegar seu plano alimentar e que você vai comer a mesma quantidade nas metas de carboidrato por refeição e a gente vai ajustar a sua medicação para atender a isso. Ah, não, doutora, mas de vez em quando, né? Às vezes de manhã eu quero comer um pão de queijo extra, à noite eu quero comer um docinho. Não, então, o que você está escolhendo não é coerente com o que você quer. E isto na vida é muito frequente as pessoas fazerem isso. Escolhe uma coisa, mas quer fazer outra. Se você quer comer com flexibilidade, com liberdade, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, de vez em quando um montinho para mais, um montão para menos, isto não é condizente com uma dieta com metas de carboidratos apenas. Não é condizente, se você usa insulina, com o método básico da contagem de carboidratos, que é substituir os alimentos. Então, reflita um pouco sobre isso. As suas decisões no diabetes estão coerentes com as suas atitudes? A gente não pode acordar de manhã e falar assim: eu quero ter saúde. Aí você deita, dorme o dia inteiro, levanta, bate 3 pratos de feijoada, lancha pão de queijo. O que você falou não é coerente com o que você está fazendo. Não é? É a mesma coisa. Ah, eu quero ter um casamento maravilhoso, eu amo meu marido, quero ter uma casa feliz. Aí você abre a porta, vai lá e traz seu marido. Ué, a sua atitude não é coerente com a sua escolha. Então, reflitam sobre isso no diabetes também. E por fim, a nossa experiência prática mostra que a motivação do profissional de saúde é o grande incentivador da continuidade do processo. E isto é ainda um problema na nossa realidade. A gente sabe que hoje a maioria dos profissionais de saúde
não estão treinados, preparados, alinhados com a terapia do diabetes, com os conhecimentos atuais, não só a terapia de contagem de carboidratos. Por isso que o nosso grupo tem uma preocupação muito grande, não só com a educação das pessoas com diabetes e dos seus familiares, mas também com a educação profissional, né? Com um profissional de saúde treinado para insulinoterapia, porque para insulinizar ou acompanhar uma pessoa com diabetes, o profissional de saúde precisa entender um pouco de tudo, de nutrição, de enfermagem, de atenção farmacêutica, de psicologia, de contagem de carboidrato, de medicamentos no diabetes tipo 2, né? Porque senão ele não consegue ajudar a pessoa com diabetes e a sua família. Um ótimo final de semana para vocês. Tchauzinho para vocês e até a próxima.